Como você já sabe, os meus vídeos são caseiros e são para tirar as dúvidas dos meus alunos nesse período de quarentena. No vídeo anterior, eu expliquei e dei uma revisada sobre ligação iônica, que é a ligação que acontece entre um metal e um não metal, e há a doação de elétrons. Hoje eu vou falar sobre a ligação covalente. Essa ligação covalente, ela acontece entre não metal e não metal, e nela há o compartilhamento de elétrons. Para a gente estruturar melhor uma ligação covalente, nós vamos usar três fórmulas: a fórmula eletrônica, que também pode ser chamada de fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Vamos pensar então em dois átomos de hidrogênio se ligando através de uma ligação covalente. Nós sabemos que o hidrogênio só tem a camada K, portanto ele precisa de dois elétrons para se estabilizar. Então esse hidrogênio, ele forma par com um segundo átomo de hidrogênio e ele então completa a sua camada de valência. Ele tem um mais um que ele está usando do seu parceiro hidrogênio, ele se estabiliza. Essa ligação covalente, ela formou aqui um par eletrônico. Perceba que no par, obviamente, nós teremos dois elétrons. Ninguém nunca comprou um par de sapato contendo 3 sapatos. Par sempre 2. Aqui a ligação covalente, ela vai ser representada na fórmula estrutural por um traço. Perceba que eu fiz somente um par de elétrons e aqui então eu tenho somente um tracinho de ligação. Na fórmula molecular eu coloco a quantidade de átomos envolvidos na ligação, no caso 2 hidrogênios, H2. Com o oxigênio, nós temos que pensar o seguinte: cada oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6, para 8 ele precisa de mais 2. Então, se ele formar apenas uma ligação covalente, para ele não resolve. Veja bem, ele tem 6 mais 1, 7. E ele precisa ficar com 8. Então, ele forma um segundo par de ligação covalente. Então, o átomo ele vai formar quantas ligações covalentes forem necessárias para que ele complete a sua camada de valência. Ou 2 elétrons, como o caso do hidrogênio, ou 8 como os demais elementos químicos, segundo a teoria do octeto. Como nós tivemos a formação de 2 pares, eu coloco uma dupla ligação. E a minha fórmula molecular vai ser O2, porque são 2 átomos envolvidos. No caso do nitrogênio, eu tenho 5 elétrons na camada de valência. Se eu tenho 5 elétrons na camada de valência, para ele completar o octeto, ele precisa de mais 3. Então ele forma 3 pares de ligação covalente. Então nós teremos nitrogênio e uma tripla ligação com o outro nitrogênio, formando N2. Como já falei para vocês em vídeo anterior, essa quantidade de elétrons na camada de valência eu busco lá na tabela periódica. Espero ter ajudado. Até a próxima.